Nesse vídeo vamos tratar de forma bem rápida o Proxmox, que é um ambiente de virtualização open source, certo? Uma breve só para o canal e para uma explicação aí para o pessoal que acessa o nosso site. O Proxmox aqui é uma empresa, aqui eles têm um produto de virtualização, esse é também um produto de e-mail, né? Aqui é o site deles, certo? Quando a gente for fazer o login, que ele colocar lá uma subscription, seria você comprar tipo um suporte, tá? Então o sistema é open source, tá? Mas o que eles vendem é um suporte, tá? Eventualmente o suporte deles, uma determinada configuração de virtualização, de alta disponibilidade, ou para empresas que queiram ter o suporte Enterprise, certo? Vamos fazer o login aqui. Ele vai rodar leve em qualquer browser, a mensagem que eu falei, né? Então, se você quiser, você acessa o site e compra esse suporte. Aqui é uma máquina física, mas é uma máquina simples, né? Nenhum servidor, é uma estação aqui do nosso laboratório de testes, tá? Então, esse aqui é o ambiente dele, né? Quando você faz o login, ele é baseado no Debian, certo? Então, aqui eu tenho duas máquinas criadas, só bem rápido para mostrar, né? A estrutura dele. Então, para quem já viu um ambiente de virtualização, ele é de fácil gestão remota, que é o que é importante. Eu direciono uma porta e, no caso, a gente aqui da Total Service, a gente dá manutenção e contrata os nossos clientes, né? Quem é a parte que tem o servidor físico, a grande maioria a gente trabalha, nesse caso, com a virtualização dessas empresas com o Proxmox, com a parte storage, ele suporta a alta disponibilidade, certo? Backup, retorno, né? Fácil da informação. Então aqui eu tenho uma máquina com Windows 10, né? E eu tenho aqui uma máquina rodando um Debian, tá? Então, se a gente observar aqui no data center, eu posso incorporar várias máquinas. No caso aqui eu só tenho uma, né? O PVE2 eu já tinha uma outra máquina agregada aqui para poder fazer gestão de um local só. Então aqui eu vou ter, né, de forma visual o histórico da CPU, né, o uso da memória, a carga do sistema, certo? E tráfego de rede. Eu posso ver aqui por hora, por dia, por mês, né? O dia, então ele já vai mudar aqui. Aqui a informação no momento, em tempo real, de uso da CPU, a parte do delay. Então ele é bem rico em informações, certo? Meu uso de RAM, o uso do disco. Aqui é uma máquina simples, aqui é um Core i5, né, com 4 cores. A versão do kernel que está rodando, a gente já está com a versão nova aqui, né, em laboratório, né, da versão 6.1, que é a versão que eles estavam indicando aqui para download, a versão 6.1, aqui no site, certo? Então aqui na máquina, vamos uma máquina aqui. Então aqui eu tenho a parte de hardware. Para essa máquina eu destinei 12 GB de memória, 3 cores. Aqui eu tenho a nível de BIOS, não vamos entrar tanto em detalhes, tá? A parte de controlador, ele estaria emulando, né, um SCSI com a tecnologia VirtIO, tá? E aqui eu tenho o CD, foi feita a instalação desse Windows Laboratório também, para os vídeos de treinamento que a gente mostra na parte de Kaspersky, certo? Então daqui eu já posso ter um console, né? Eu já posso ter uma visão dessa máquina. Aqui eu estou vendo ela através do console. Então, eventualmente, se eu estiver fazendo uma gestão remota e essa máquina estiver sem placa de rede, sem conexão de rede, eu, através dessa conexão aqui, via web, nessa máquina, eu consigo já ter acesso à máquina, tá? Da mesma forma, aqui essa máquina Linux, aqui, também eu vou aqui em console. Aqui é uma máquina Linux, o Ubuntu rodando, certo? Então, geralmente essa aqui é o acesso ao root, o principal. Nos locais que a gente tem que o pessoal de TI
ele faz uma gestão conjunta com a gente do parque de máquinas e servidores. A gente fornece um usuário mais restrito, onde eventualmente ele pode fazer o desligamento, reiniciar, ligar essas máquinas, né, virtuais. Então, um exemplo aqui, eu posso desligar, pausar, hibernar ela, da mesma forma aqui. Eu vou desligar ela, eu vou dar um comando, ela vai desligar a máquina. Então, vê o console, ele já botou essa máquina para ser desligada. Já desligou a máquina, certo? Se eu vier aqui na parte de Shell, no meu ambiente de virtualização, vou trazer o console aqui, eu vou listar as máquinas, ó, essa máquina ela está parada já. Então eu posso startar por aqui, né? Pronto. A gente já vai startar ela. Já vamos startar, ela vai começar a subir aqui essa máquina. Console. Ó. Já foi. Linux está subindo aqui. Certo? Vou fechar o terminal. Outro detalhe bem interessante aqui é a parte de backup. Vamos fazer uma simulação rapidinha de um backup, né? Então aqui eu tenho os discos, né? Nesse caso foram usados discos locais, ele não está no storage. Então aqui eu tenho 3 discos, certo? Os 2 primeiros discos eles estão aqui agregados no ZFS, fazendo RAID. Então a gente vê que o estado dos discos está legal. Então isso aqui é interessante mais para mostrar a forma da gestão e que tem bastante informação e uma fácil manutenção do produto, certo? Então vamos fazer um backup rápido aqui. Aqui em Data Center, backup, adicionar. Então ele já apontou aqui nessa unidade de backup. Podemos marcar aqui todos os dias. Backup. E marcar as máquinas, certo? E o horário que a gente vai começar esse backup, vai começar 1 da manhã. Eu posso mandar um e-mail aqui, né? Quando finalizou, né? Quando finalizou esse backup, eu posso notificar sempre ou posso notificar em falha. Aqui o modo snapshot e uma compactação rápida. Eu dando um criar, ele não vai executar ainda, ele está aqui marcado para todo dia a 1 da manhã. Criei, ele já criou esse agendamento. Eu posso executá-lo agora, automaticamente, né? Então se eu clicá-lo agora, ele vai começar a fazer o backup. Se a gente for aqui, ó, começou a fazer o backup. E essas máquinas, elas podem estar em produção, ele não vai parar. No modo aqui, a gente marcou a parte snapshot e não para suspender, ou não para parar a máquina, tá? Então aqui ele coloca uma identificação que está fazendo o backup da máquina e aqui começou. Claro que são 2 máquinas, vai demorar um tempinho para terminar esse backup. Bom, terminei o backup, ele marcou um erro aqui, né? Então aqui eu também tenho todo o histórico do que aconteceu. Aqui eu abri aquele shell naquele momento, mandei iniciar a máquina, foi mandado desligar. Então eu tenho aqui, e aqui eu tenho mais completo, toda a parte de task history aqui. Então eu tenho tudo o que aconteceu na minha máquina. O interessante aqui, bem rápido, essa minha máquina com Windows 10, eu criei um disco de 150 GB, né, de 1 TB que eu tenho ali de RAID 1. E aqui 32. Então ele teria que estar usando 182 aqui no meu ZFS, mas ele está indicando para mim aqui, ó, somente o usado, tá? Então hoje eu tenho de dados válidos ali 98 GB, 92 GB que está aqui, ó, 12% utilizado, certo? Vou fazer uma simulação aqui, né, de uma restauração de uma máquina, uma eventual falha, num pânico, numa catástrofe. Eu posso também fazer um backup, eu posso fazer de imediato. Eu vou começar o backup dele aqui, ele vai começar a executar o backup, tá?
Então eu defini previamente que essa unidade aqui de backup, aqui na opção de Data Center Storage, esse meu backup, ele vai ter 3 cópias aqui, tá? Então eu vou poder deixar 3, a partir da quarta ele apaga a mais antiga, certo? Então a gente em qualquer momento pode voltar aqui, ele continua o backup, está aqui em 2% agora. Aqui a gente pode observar no andamento backup, né? A linha de comando que eu observei, né? O modo de backup, certo? O horário que começou, ele indica que essa máquina está operacional, ela está rodando, né? O nome dela, para eventualmente depois ter um histórico, e o método de backup snapshot, certo? Então ele vai criar o arquivo aqui, e aqui a taxa que ele está conseguindo fazer de compactação, né? E a gente vai ver aqui então, ele está começando a gravar aqui nessa minha unidade de backup. Depois ele vai apresentar aqui em conteúdo, esse backup vai aparecer aqui, certo? E a gente deve estar tendo agora uma utilização um pouco maior aqui da máquina, ó. A gente já vê que está tendo um pique maior aqui na hora do backup. Ele já começa a dar uns pulsos de maior utilização. Bom, nosso backup aqui acabou. Ele fez um arquivo de 4,73 GB e ele transferiu aqui para a outra unidade a taxa de 83 MB por segundo, totalizando em 6 minutos, certo? Então agora aqui no backup, conteúdo, ó, já tenho essa minha máquina, tá? Então eventualmente se ela tivesse destruída, ou sei lá, se fosse a máquina, um server, tivesse sido criptografado, ou eventualmente se eu precisasse subir ela em outro servidor, né, eu posso vir aqui, ó, vejo a configuração, ela mostra aqui, essa minha máquina Linux com Ubuntu, eu vou restaurar ela. Eu vou restaurar o mesmo lugar, e eu vou subir ela aqui, eu posso automaticamente startá-la após o restore, mas eu vou deixar aqui não, porque a outra máquina vai conflitar, né? Só vamos ver aqui o processo para restaurar. Aqui importante, né? Eu vou restaurar no meu RAID aqui, né? No meu ZFS e restaurar. Ela me indicou já que ela ia criar uma máquina com a ID 100. Tá aqui ela, certo? Vou fechar aqui, fica mais fácil, ó. Ela vai criar uma máquina com a ID 100 e ela vai começar a fazer a restauração da máquina agora. Ó, já está em 14%, fazendo restauração. Então aquela informação ali ela vai aplicar e vai trazer as configurações. Então, terminou de restaurar, certo? Se a gente observar agora, ela subiu uma outra máquina aqui, com a ID número 100, eu só não vou startar ela para não ter conflito, tá? Então, mostra que é bem rápido aí, no caso de um desastre, para fazer recuperação de uma máquina. Da mesma forma, o que eu posso fazer, eu posso protegê-la. Aqui, proteção, ok. Agora, se eu tentar fazer a deleção dela, remover ela, ela vai dizer que a máquina está protegida. Então eu preciso aqui dar o consentimento, destravar a máquina, desproteger. Eu vou deletar ela porque não faz sentido. Aqui, sem, e aqui do unpurg. Então ele vai remover, se essa máquina tiver replicação e jobs de backup, ele vai tirar a máquina dos jobs de backup. A 100 está inativo, vou remover. Pronto, não está mais ali a máquina. Aplicação rápida e simples, né? Aqui num ambiente bem pequeno, usando 2 máquinas com 2 discos, um exemplo rápido de backup, deu para ver um pouco de uso de CPU, uso de memória, né? A parte aí de console, né? Das máquinas, certo? A ideia mais ou menos for essa, tá? Beleza, pessoal?